Muito bem, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículos do 13 ao 16. Mateus 16, do 13 ao 16. Para fazermos essa leitura, eu peço a gentileza de vocês ficarem em pé, só para a gente honrar a Escritura Sagrada, amém? Evangelho de Mateus, ou como a gente fazia antigamente quando era pequeno, Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 16, versículos 13 ao 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te agradecer, Senhor, por cada vida que aqui está. Os que estão pela primeira vez, os que já são frequentes, já são membros da igreja, os que estão se membrando. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um que deslocou-se hoje de manhã, talvez, Senhor, em seu cansaço, como todos nós que trabalhamos, temos, Senhor, o nosso cansaço físico, mas saiu de sua casa, preferiu estar na tua presença, preferiu cultuar a ti. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada um, Senhor, seja retribuído com uma palavra de bênção, de cura, de libertação, de solução em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, iremos falar sobre a nossa identidade. Por isso, revela, Senhor, pelo Teu Espírito, o que cada um de nós, individualmente, precisa ouvir. Porque a Tua palavra, mesmo sendo dita de maneira coletiva, ela afeta indivíduos. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra cumpra o desígnio pelo qual ela está sendo enviada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, peço, Senhor, a Tua bênção e a Tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler novamente antes de sentar? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens que ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou eles: e vocês, que dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Assente-se, por favor. Saber quem nós somos é a coisa mais necessária da vida. Qual é o grande problema que nós enfrentamos na vida? É não sabermos quem somos. Muitas vezes não sabemos quem são os pais ou os avós, a genealogia, a árvore genética, né? Jesus, ele chega diante dos seus amigos e ele pergunta a respeito de que diziam sobre o Filho do Homem. Ele estava dizendo de si mesmo. A expressão Filho do Homem, ela surgiu através do profeta Daniel, e também outros profetas, mas principalmente o Daniel, quando ele dizia a respeito do Messias, do ungido, do Cristo, o Filho de Deus. Então era chamado Filho do Homem, entendendo que Jesus então é o Filho do Homem, porque ele era 100% humano, mas 100% divino. Haveria necessidade agora de saber quem ele era e por que ele estava ali. Muitos de nós nascemos e nós não sabemos por que nascemos. Muitos estão já na fase adulta, já casaram, já tiveram filhos e ainda perguntam para Deus: Senhor, por que o Senhor me fez? A falta de identidade ou alguma coisa que fere a identidade, fere também o nosso destino. Deixamos de cumprir destinos porque nós não sabemos de fato quem somos. Mas havia entre os discípulos uma coerência a respeito de quem era Jesus. De certa forma, havia uma coerência da informação externa. Isso tinha a ver com uma reputação.
Muitas vezes nós falamos, né? Não se preocupe com o que os outros dizem a seu respeito. Jesus se preocupou. Jesus se preocupou com a reputação. Jesus se preocupou e perguntou: o que eles dizem que eu sou? Saber quem ele era tinha a ver com a reputação. Quando você vê alguém lá dizendo lá no jornal, né? Homem trabalhador assaltou alguém e morreu em tiroteio. Está certa essa frase? Não, ele podia até fazer um trabalho, mas não era um homem trabalhador, ok? Era um desonesto, era um bandido, era um ladrão, era um assassino, ok? Então, o rótulo tem a ver com a reputação. Como as pessoas nos marcam tem a ver com a reputação. Jesus então pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Qual é a reputação que eu tenho entre o povo? Jesus sabia? Claro que sabia, Mércia. Mas mesmo assim ele perguntou. Jesus sabia o que estava no coração dos discípulos, porque no momento anterior a isso, para que vocês, só para a gente ligar aqui um assunto ao outro, Jesus havia alertado a eles, os discípulos: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus não falava mal só dos fariseus não, viu? Falava também dos saduceus. Não falava mal, falava a verdade. Falava que eles eram hipócritas, que eles eram meros religiosos, que eles eram frequentadores de igreja, mas eles não tinham nenhuma comunhão com Deus. Conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz. Tinham até algum conhecimento bíblico ou conhecimento da lei, mas desconheciam de fato a Deus. E Jesus então fala: ó, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles estavam num barquinho indo para Galiléia. E naquele, eu até brinco que o barquinho era o 13º discípulo de Jesus, né? Toda a história tinha um barquinho. Jesus estava lá, começa a falar e eles acharam: peraí, acho que ele está falando porque não tem pão, porque os discípulos não carregaram pão. Às vezes fala: vocês são o quê? Vocês não viram o que eu fiz lá com 5 pães e 2 peixes? Alimentamos 5 homens, 5.000 homens. Vocês não viram o que nós fizemos lá com os outros 7 pães e peixes, e que nós alimentamos mais 4.000? E ainda sobraram 6, tanto de um e do outro? Vocês acham que eu estou preocupado com o pão? Jesus leu a mente deles, o pensamento deles, o que eles estavam falando, o que eles estavam pensando. O que vocês estão arrazoando no coração. Sabe o que faz nós ficarmos matutando alguma coisa no coração? É quando nós não sabemos de fato quem somos. Então ficamos querendo pensar o que o outro pensa. Queremos adivinhar a mente do outro. Achamos que o nosso pensamento é o pensamento do outro. Tinham ali 12 discípulos, ainda eram os 12. Os 12 estavam falando de pães e Jesus estava falando de coisas espirituais. O fermento espiritual, a hipocrisia religiosa. Então, a primeira coisa que você precisa parar de fazer é querer achar que você sabe o que está na mente dos outros. Para com isso. Você não sabe. Ah, eu te conheço. Mentira, você não conhece nem a si mesmo. Ninguém se conhece a si mesmo. Está se conhecendo. Então nós precisamos entender algumas coisas. Jesus olha para eles e fala: olha, vocês estão razoando no coração? Eu não estou falando desse fermento, eu estou falando de fermento de pão, e nem criticando vocês porque não trouxeram pão, porque se eu quiser fazer pão, eu faço surgir a qualquer momento. Eu estou falando da religiosidade, da falta de caráter e de comprometimento espiritual que os saduceus e os fariseus têm. Conhecem Bíblia, mas não praticam. Conhecem a respeito do Filho do Homem, mas ignoram. Aí passou um tempinho, aí ele pergunta: bom, e aí? Já que vocês falam tanto entre vocês e querem adivinhar o que os outros dizem, então o que eles dizem sobre mim? Está entendendo ou não? Jesus ligou um assunto com o outro. Vocês estão querendo entender a minha mente? Então, vamos lá. O que eles dizem sobre mim?
O que é que o povo, a população que vocês conhecem, dizem? Porque tudo vocês fofocam entre vocês. Imaginou um bando de homens fofocando? Só homem faz fofoca, não é verdade? Os homens do lado da esposa ficaram calados, com medo de falar alguma coisa. Muito bem. Jesus fala, e aí, qual é a fofoca do momento? O que estão dizendo sobre mim? Fala aí. O que eles estão falando a meu respeito? Qual é a reputação que eu tenho entre eles? Olha para alguém que está ao seu lado e diga, e aí, tem alguma fofoca? Não me conta. Porque se começar a contar, sai novela. Vamos lá. Jesus, então, faz essa pergunta, e eles têm uma coerência numa resposta, porque todos eles apontaram profetas. Olha só, a coerência de uma marca entre os que creem e os que não creem, entre os discípulos e os não discípulos, entre os seguidores e os não seguidores. Havia uma marca coerente. Todos diziam, ele é um profeta. Seria porventura ele Elias? Porque Elias não morreu. Seria ele porventura João Batista? Seria ele porventura Jeremias, ou um dos profetas? Então havia características em Jesus que mostrava que ele era um profeta. Então a sua identidade tem a ver com a sua característica. Eu posso pegar uma mesa e dizer, olha, essa mesa é uma cadeira. Posso? Eu posso até falar, mas a característica diz que não. Você está sentado numa mesa ou numa cadeira? Porque ela tem formato de cadeira. Então, havia em Jesus características que demonstravam que ele era. A primeira pessoa que então pensaram foi um reformador religioso. Um reformador de Israel, Elias, o profeta que trouxe uma reforma em Israel, porque ele quis destruir a idolatria, destruir os profetas de Baal, destruir tudo aquilo que havia de errado, de pensamento errado acerca de Deus em Israel. Elias era esse homem que se levantou, sem muita história sobre ele, mas ele afetava diretamente o reino e o sacerdócio da época, que estavam de joelhos perante uma idolatria. Então ele traz a reforma religiosa de sua época, ele transforma a característica de Israel, e ele dá de frente com o povo de Israel, dá de frente com os falsos profetas, dá de frente com a falsa mulher que levou o povo a trazer idolatria a Israel, Jezabel. Ele dava de frente com o rei, ele não estava nem aí, porque ele sabia quem ele era e o chamado que Deus tinha dado a ele, por isso ele não arredava o pé. Mesmo assim, em um momento ele teve a sua depressão. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Elias cumpriu o seu desígnio. Fala então de João Batista. João Batista, a Bíblia narra a genealogia dele. Ele era filho de Isabel. João Batista, o seu pai havia ficado mudo porque duvidou um pouco sobre a história de João. Só nasceu e ele só falou o nome de João quando então João nasceu. Ele teve que escrever na tabuinha e fazer o primeiro marketing do filho. O primeiro post de Instagram foi do pai de João, o profeta. João. E então, João, ele cresce separado da comunidade de Israel. Andava pelo deserto e se alimentava de proteína e carboidrato. Melhor falar assim, né? Que era
gafanhoto e mel, proteína e carboidrato. Então você que quer ser aí um cara que quer comer proteína, segue João Batista, ok? Bom, ele não tocou em mulher, não bebeu vinho, não participou de festa alguma, se isolou de tudo e de todos para cumprir um propósito. Eles olhavam para Jesus e encontravam essa característica de João Batista em Jesus. O terceiro profeta que eles citam o nome é Jeremias. Jeremias foi um profeta que na sua infância, quando você lê o primeiro capítulo de Jeremias, você encontra ele numa deficiência da idade em seu chamado. Era um período também de grande idolatria em Israel. E Deus chama Elias ainda na sua tenra idade, melhor, Jeremias na sua tenra idade, para ser profeta. Ele fala: eu ainda sou um pequeno, uma criança, um jovenzinho. E Deus fala para ele: não diga isso. E Deus toca nele, em seus lábios, e fala: agora eu coloco as minhas palavras na sua boca. E ele fala algo poderoso em Jeremias. Abra lá comigo, lá capítulo 1 de Jeremias. Olha que coisa poderosa Deus fala sobre Jeremias. O que ele seria, o cumprimento da sua voz profética. Capítulo 1, versículos 4 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da sua mãe te santifiquei ou te separei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar falar, falarás. Não tenha medo diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, e também para edificar e para plantar. Veio a mim a palavra do Senhor: o que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veio a mim a segunda palavra do Senhor dizendo: o que vês? E eu respondi: vejo uma panela a ferver, inclinada para o norte. Disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Bom, o início do profeta, do início da mensagem profética de Jeremias é tão poderosa. Você vai destruir, você vai enfrentar reinos, você vai enfrentar nações, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Dá a impressão que agora Jeremias seria intocável, que ninguém mexeria com Jeremias. Qualquer um que tentasse alguma coisa morreria. Jeremias foi preso. Jeremias foi colocado acorrentado em calabouço junto com outros prisioneiros. Jeremias foi preso num tanque de cocô. Jeremias viveu as situações mais terríveis que você imagina. Mas ele tinha uma promessa. Deus disse: eu irei livrar você. Então, se a sua vida está uma M, como a de Jeremias, pega essa promessa: eu irei livrar você. Você está entendendo ou não? De uma maneira simples. Jeremias, ele cria. Ele não deixou de crer porque as coisas ruins aconteceram. Qual é o nosso mal? Nós temos uma promessa, uma coisa ruim acontece, nós condenamos Deus porque Ele não cumpriu e desistimos.
olharam para Jesus e falaram: ele não desiste, esse cara é profeta. Então, se você quer conhecer um profeta nos dias atuais, olhe para homens e mulheres que não desistem de Deus, não abrem mão daquilo que Deus confiou em suas mãos. Esses são profetas. O falso profeta, ele abre mão, ele não aguenta. O rojão é terrível. Olharam para Jesus e falaram: olha, todos concordam com características de profeta em ti. Te veem como Elias, poderoso em orações e grande reformador. Te veem como João Batista, alguém abdicado nessa vida, que abriu mão de tudo. Não olha para mulheres, não olha para bebidas, não participa com nenhum tipo de pecado, está separado, tem uma vida santa, uma vida regrada. Olham para ti e veem como Jeremias, alguém que não desiste, as pessoas falando mal, as pessoas já estão dizendo que vão te matar, e você não desiste. E ainda tem outros que pensam outros tipos de profeta. Então a reputação de Jesus lá fora, na rua, era profeta. Agora eu vou mexer um pouquinho comigo e com você. Qual é a sua reputação lá fora, na rua? O que dizem de você lá no seu trabalho? O que dizem de você lá na rua onde você mora? O que dizem de você dentro da sua casa? Qual é a sua reputação? Porque dentro da igreja, ser profeta é fácil, ser pastor é fácil, ser presbítero é fácil, ser líder é fácil, ser ungido é fácil. Fazer de conta que está cheio da unção é fácil. Lá, fora do púlpito, fora do microfone, fora das luzes, que dizem a seu respeito? O que as pessoas veem? Que mulher você é, que homem você é, que jovem você é, que criança você é. O que sai da sua boca exalta a Deus ou exalta o diabo? Seus lábios liberam palavrões ou palavras de promessa e de bênção? O que você faz no dia a dia é a reputação que as pessoas veem. Então, Jesus pergunta, quem estava mexendo com os discípulos, porque Jesus sabia de cada um dos discípulos. Jesus não tinha que perguntar para ninguém: e aí, o que é que você acha do Pedrão? E o Mateus lá, cara, será que ele se converteu mesmo? Não, Jesus não precisava perguntar para ninguém, não. Ele era 100% Deus, 100% homem. Continua agora 100% Deus. Então, o que dizem a seu respeito? Qual é o cheiro que exala de nós? Paulo fala: eu tenho um perfume de Cristo. Qual o cheiro que exala de nós? O cheiro do pecado, o cheiro do vício, do cigarro, da bebida. O que as pessoas sentem quando se aproximam de você? Qual é o impacto que você causa? O cheiro da erva? Só se for erva doce, ainda vai. Ou erva cidreira. Agora outra. O que dizem? O que exala? Qual é a característica marcante sua por onde você passa? Então, nós voltamos para o texto sagrado. Olha só, lá de Mateus. Jesus: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Perguntou-lhe: e vocês?
eu vou fazer uma atividade, vou dar uma tarefa, uma lição de casa, não faça aqui agora, porque pode ser que dê briga, né? Pergunte para o seu marido, para a sua esposa, pergunte para o seu namorado, sua namorada, pergunte para o seu pai, para a sua mãe, o que você pensa que ela é, o que você pensa que ele é, ou o que eles pensam que você é. Porque as pessoas mais íntimas são as que dirão a verdade. As pessoas bajuladoras vão dizer: você é uma bênção, um milagre de Deus. Meu Deus, você é a quarta pessoa da Trindade. Eu não sei o que faria sem você. Mas as pessoas que amam de verdade vão dizer: olha, você é uma bênção. Porém, contudo, entretanto, aí aguarde as vírgulas. Mas a pessoa te ama e não vai deixar de te amar. E vai te ajudar a viver uma vida melhor. Porque um ajudando o outro se torna mais fácil e forte. O que dizem a respeito de você? Qual é a sua reputação? Então, Pedro, ele disse algo que não saiu dele. O próprio Jesus afirmou que não saiu dele. Existem coisas na nossa vida que nós dizemos que não saiu de nós, que foi o próprio Deus que falou. Mas não é feijão e arroz. Não significa que todo dia você vai dizer coisa que é o próprio Deus que disse. Faz isso não. Somos seres falíveis. Somos seres errantes. Jesus ouve de Simão a seguinte expressão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Ele afirmou duas coisas: você é o Cristo, você é o Messias, você é o esperado por Israel. Você não é qualquer um. Você é o desejado da nossa nação. É o que nós estamos esperando. Desde que Abraão falou, desde que Moisés falou, desde os tempos mais remotos, nós estamos aguardando. Você é aquele que Davi profetizou. Você é aquele que os profetas profetizaram. Você é o Cristo. Você é o Salvador, o Libertador, o que vai nos redimir, o que vai nos levar novamente à presença de Deus. Só que você não é só isso. Você é o Filho do Deus vivo. Ele falou: você não é somente um cargo. Você não ocupa uma função. Você tem um legado. Você é filho do Deus vivo. Você é o unigênito do Pai. Você é Deus. Era isso que Pedro estava afirmando. Nós não usamos a expressão filhinho de peixe. A gente não fala, né? Filhinho de peixe, jacaré, não é? Não é isso? Se ele era filho do Deus vivo, ele era também o quê? Deus vivo. Então a afirmação de Pedro foi totalmente profética, conclusiva e profética. E aí Jesus olha para ele, versículo 17, e responde: bem-aventurado, feliz é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Ele olha para Pedro e fala: você sabe a minha identidade, eu vou dizer a sua.
eu sou filho do Deus vivo, você é filho de Jonas. Bar é uma expressão hebraica que significa filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Então, você que está no bar não é filho do bar não, tá? Vendo só? Bar hebraico, ok? Ele olha para ele e fala, você tem um pai físico, terreno, o nome dele é Jonas. E eu vou dizer agora por que você nasceu, Pedro. Porque o principal de nós não é apenas sabermos quem são os nossos pais. Nós precisamos saber por que nós nascemos, qual é a motivação de Deus em nos colocar na terra. Quantas pessoas estão morrendo agora? Esse mês, uma igreja fechada, lá na África, com 170 pessoas, foi incendiada, as 170 pessoas morreram. Muçulmanos fizeram isso. Na África, estão morrendo centenas de pessoas todos os meses, só porque são cristãos. Quem está matando? Muçulmanos estão matando eles. Ligados a Hamas ou Hezbollah, não interessa. Muçulmanos. Bom, Jesus olha para Pedro e traz a identidade dele e fala, olha, você não falou pela carne nem pelo sangue, você não falou por você mesmo não foi um conhecimento teu, você trouxe uma voz profética, foi revelado pelo Espírito, meu Pai que está nos céus te revelou. Naquele momento em que precisava de uma afirmação, o Pai vai até Pedro e, como tocou em Jeremias, toca na boca de Pedro e ele profetiza. Não precisou acontecer nada sobrenatural, não houve um redemoinho, ele não caiu na unção, não foi nada de algo que fizesse algum alvoroço, não. O Pai foi lá em Pedro e soprou dentro dele, ele é meu filho. Então, Jesus viu o Pai fazendo isso com Pedro. O filho vê o Pai no seu discípulo falando. Você consegue entender essa cena? Jesus vendo o Pai indo até Pedro naquele momento e falar com ele. O Pai te revelou isso. E aí então ele vem com a identidade. Eu também te digo, eu te afirmo, você é Pedro. Tudo bem, esse é o meu nome, eu sou Pedro. Mas não era disso que ele estava falando. Ele estava indo além do contexto do nome. Ele diz, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele fala de duas porções de palavras, duas variantes da mesma palavra, pedra, que é Petrus e Petra. E ele fala então sobre a rocha, que é ele mesmo, Jesus, onde seria edificada a igreja. E ele fala que Pedro estaria firmado nesta rocha para edificar a igreja. Você consegue entender que a palavra certa, no momento certo, gera um destino poderoso? Então, ele diz, te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E ele fala algo, em algumas traduções está, e as portas do Hades, que é a porta do inferno, não prevalecerá contra ela, a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja.
Quem é a igreja? Nós juntos somos a igreja. Você sozinho não é igreja. Juntos somos igreja. Se você deixar de congregar, você não é mais igreja. Eu não tenho como pegar uma célula de um corpo, tirar a célula. Bom, tem alguns biólogos aqui, minha irmã é bióloga, pode até falar melhor. Tirar ela, separar e dizer que ela é daquele corpo. Ou então, continuar aquela coisa viva. Uma hora vai morrer aquilo. Não sei cientificamente como explicaria isso. Mas uma vez que você tira uma pele morta do corpo, você já sacudiu a sua cama? Quantas peles ali tem? Você sabia que você troca de pele o ano inteiro? A pele que você iniciou o ano não é a mesma no final do ano? Ela já saiu já? Então o efeito cobra vai para todos. Sacode a sua cama, você vai encontrar a pele. Está morta. Não adianta você querer colar ela e achar que vai. Não, está morta. Se você não está na igreja, você não é igreja. A igreja, como eclésia, a estrutura, ela é um local onde nós nos congregamos. Isso é o templo. Mas a igreja é aquela que de fato entendeu a sua missão, a visão de Jesus e está salvando vidas. Se você é alguém que não fala de Jesus para ninguém, ainda você é alguém que frequenta uma igreja, mas você ainda não é uma igreja. Se você não está ganhando almas para Jesus, você está conhecendo uma estrutura chamada igreja, mas você ainda não é uma igreja, porque a igreja é um organismo vivo e reprodutivo. Então as portas do inferno não podem prevalecer. E aí ele dá uma palavra mais forte ainda. Um contexto que é briga teológica entre arminianos, calvinistas, pelagianos e todos qualqueranos por aí. A briga é onde fala, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Aí fica a disputa. Fica tranquilo, irmão. Se o pastor lá desligar, eu religo aqui. Ele está falando da igreja. Uma ação em conjunto da igreja. Uma coisa que aconteceu em Atos capítulo 15, quando a igreja determinou algo em conjunto, então diz lá, então pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Esse parecer bem a nós e ao Espírito Santo, está aí o ligar e desligar. Não é você que vai determinar alguma coisa. Estou desligando agora o irmão Joaquim da igreja, e estou agora determinando que ele vá para o inferno. Você pode falar o que você quiser. Até o sovaco que se colocar a mão debaixo fala. Quem determina para onde vai é Deus. Mas se você estiver ligado ao Espírito Santo, de fato, na hora que você desligar, igreja junto, desligou, igreja junto, religou. Por isso nós temos que viver uma oração em concordância. Todos querendo a comunhão, a unidade, a cura, a libertação, para que essa palavra se cumpra. Pedro foi o homem que se levantou no dia em que o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo já desceu, não vai descer novamente. Quando nós falamos desce Espírito Santo, eu fico em crise, porque ele já desceu. A Bíblia afirma que ele já desceu. Ele já está, ele já foi derramado. Eu não posso mudar o contexto bíblico, mas eu posso pedir, enche-me Espírito Santo, transborda-me Espírito Santo.
Eu quero mais de ti, Espírito Santo. Esse inconformismo você pode ter. Mas o Espírito Santo já desceu. Não adianta cantar de novo, faz de novo, não vai fazer. O Pentecostes já aconteceu, o Espírito já foi liberado. A igreja que é incrédula, porque se a igreja de fato crer, isso já está ligado nos céus e na terra. O que você pensa então? O que dizem sobre você? Que espírito habita em você? Que palavra Deus tem sobre você? Qual é a sua identidade? Quais são as características que existem em você que revelam Deus? Quais são as características que existem em você que revelam um chamado? Quais são as características de Deus que revelam que você realmente é salvo? Paulo disse algo, Carla. Está lá em 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem. Significa, diga com quem tu andas e direi quem tu és. É isso. Quando você de fato está separado do mundo, você não anda com as pessoas que não querem mudança. Se você andar, vai andar como Jesus andou salvando. Todas as pessoas que Jesus sentou na mesa, foi na casa de publicano, de pecador, não sei o quê, ele foi para salvar, ele não foi lá para entrar na balada e ficar lá à vontade. Acender um narguile, ouvir um funk, não foi para isso. Ele foi para lá, funk não é música, mas tudo bem, vamos lá. Ele foi para lá porque ele queria salvar pessoas. Salvar. Então, se você estiver andando com pessoas que estão na prática mundana e você não está afetando positivamente essas pessoas, as más conversações corrompem os bons costumes e você está com as características do mundo e não de um cristão. Pode estar dentro de uma igreja, mas não é igreja. Você está entendendo? Então a sua verdadeira identidade, ela está voltada a Deus. Isso não te proíbe de ir para a praia, não te proíbe de ir para um clube, não te proíbe de festejar, não proíbe de curtir, nada de viajar, nada disso é proibido. O que você não pode fazer é pecar. Você não pode fazer aquilo que não é agradável a Deus, porque a sua identidade agora, você é filho de Deus, porque lá em João capítulo 1, versículo 12 diz, que a todos quanto creram, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos do Deus Altíssimo. Então, se de fato você recebeu Jesus e crê nessa promessa, então você agora é filho de Deus. Como filho de Deus, você deve andar separado das coisas que não são de Deus. Ser crente é diferente do evangelho aguado que está sendo servido por aí. Eu costumo dizer o seguinte: a lei é dura, é verdade. Então você não conheceu a graça, porque a graça é mais dura do que a lei. Mas por quê? Porque na lei não diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Na lei diz, não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. Na graça é, deixa de ser você, seja o que eu quero que você precisa ser, pega uma cruz e me segue. Essa é a graça. É deixar de ser quem você é, para ser quem Deus te chamou para ser, e encontrar a verdadeira identidade tua em Deus.